Olá pessoal, mais uma videoaula, tá? Sou o professor Francisco, da Faculdade Euclides da Cunha, São José do Rio Pardo, e essas videoaulas foram criadas com o intuito de estar ajudando os alunos sobre as aulas, né, sobre o assunto pertinente às aulas do curso de Educação Física para a licenciatura, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento físico de crianças, dentro do tema abordado, da matéria Crescimento e Desenvolvimento Humano 2, nós vamos estar falando sobre agora as atividades físicas, as aptidões dessas crianças nesse período. Então, para começar, né, a gente falando um pouquinho sobre desenvolvimento físico em crianças, vamos estar falando da aptidão física e da aptidão motora. Suas importâncias, quais são elas, né, o que são elas, tá, sua definição, quais são elas, né, como que acontece o treinamento dentro da educação física escolar. Então, inicialmente, nós temos um debate, né, uma discussão a fazer em relação à dificuldade dessas crianças hoje praticar uma atividade física regular. Hoje temos a competição do sedentarismo para que as crianças não consigam desenvolver uma boa aptidão física, tá? Então, o sedentarismo infantil hoje compete com a má alimentação, também envolve também a questão dos videogames, computadores, que tudo isso tira, né, a criança da atividade física regular, tá? Então, é claro que o sedentarismo infantil vai influenciar negativamente no desenvolvimento das aptidões físicas e motoras, ok? Então vamos lá, vamos definir primeiro o que é aptidão física, tá? Então vamos lá, aptidão física é a condição positiva de bem-estar, influenciada por atividade física regular, características genéticas e adequação nutricional, segundo Gallagher, ok? Gallagher, o livro que a gente segue, né, como referência, compreendendo o desenvolvimento de crianças, adultos e idosos, né, na sua terceira edição, tá? Então, o livro de Gallagher. Critérios específicos para determinar quem é fisicamente apto ou inapto, tá? Então a gente vai diferentes, né, combinações em relação ao sedentarismo. Nós vamos através de alguns métodos e até mesmo analisando a questão da atividade física regular, definir, né, crianças que, né, estão com as capacidades físicas desenvolvidas e outras não. Então, inicialmente, quais serão esses testes de aptidão, né, para poder identificar e dizer que uma criança está mais apta, né, a uma atividade do que a outra e tem uma capacidade física mais desenvolvida que a outra, nós temos que testar essa aptidão, tá? Mas para testar temos 3 problemas iniciais. O primeiro seria motivar essas crianças, né? Então, crianças têm muita dificuldade com testes, com atividades físicas levadas ao limite. Então, nós temos esse problema. Ela não consegue, né, atingir o esforço máximo, tá? Então, durante os testes, ela não tem, né, a vontade ou não tem a determinação de se esforçar de maneira máxima para a gente poder dizer que ela, né, identificar realmente essa capacidade física, tá? E também é uma questão da ansiedade dos pais quanto aos resultados, tá? Componentes da aptidão relacionada à saúde. Então, vamos ter 5 principais componentes, né, da aptidão. A resistência aeróbia, força muscular, resistência muscular, flexibilidade e composição corporal. Tudo bem? Então, essas cinco aptidões físicas, né, as capacidades físicas relacionadas diretamente à saúde que vão influenciar no desenvolvimento das crianças. Então vamos falar primeiramente da resistência aeróbia, tá? A resistência aeróbia está diretamente ligada ao VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio. Então é possível ocorrer uma melhora de até 20% desse VO2 máximo através do treinamento. Ela tende a melhorar com a idade até cerca de 18 a 20 anos, né, para os homens, e tende a diminuir, né, depois dos 14 para as mulheres. Tá? Depois melhora, né, claro, com o treinamento. Isso dentro do desenvolvimento fisiológico, físico, natural. Mas é claro que com o treinamento esses números
podem aumentar. A oportunidade de atividade física regular faz com que as crianças desenvolvam uma melhor capacidade aeróbica. Tá? As mulheres possuem 25% a menos de capacidade aeróbica dos homens, tá? em mesma qualidade de treinamento. É claro, se tivermos mulheres com um treinamento maior do que homens, podemos, né, igualar esses números. Mas em iguais condições, as mulheres têm um pouco menos, né, de capacidade aeróbica do que os homens. Pelas dificuldades em auxiliar e acompanhar o VO2, usa-se frequentemente a frequência cardíaca para medir de forma rudimentar o esforço aeróbio ao exercício. Então, você medir ou testar o VO2, normalmente nós precisamos de uma aparelhagem técnica, difícil acesso para crianças e principalmente a nível escolar. Então, nós normalmente utilizamos para medir a intensidade do exercício a frequência cardíaca. E através dos números dos batimentos cardíacos, conseguimos identificar se a atividade está sendo mais intensa ou não. Tá? Então, uma frequência cardíaca normal de crianças em repouso, né, gira em torno de 60 a 80 batimentos por minuto. Tá? Uma criança que, né, possui uma capacidade de resistência aeróbica satisfatória. Tá? Frequências normais de criança em exercício podem chegar até 150 ou até 230 batimentos por minuto. É natural que a criança tenha um batimento cardíaco mais acelerado, tá? Em virtude da sua juventude e da sua capacidade de uma maior frequência cardíaca. Tá? Então temos essas dificuldades em medir a intensidade, porque muitas vezes as crianças não chegam ao seu esforço máximo, como fazer essa leitura desse esforço máximo. Então, muitas vezes usamos questionários, né, subjetivos, ao qual nós perguntamos para a criança o quanto ela achou difícil a atividade, tá? Como uma escala subjetiva de Borg, por exemplo. Tá? Os monitores de frequência cardíaca, que não é todas as escolas ou todos os professores que possuem, para a gente poder, e a dificuldade também de ter um para cada criança, mas é uma maneira de a gente poder estar medindo a intensidade. Tá? E mais difícil ainda um pouco o acelerômetro, né? O equipamento que consegue também ver o nível de movimento das crianças. Tá? Existe, é possível, mas também temos dificuldade de acesso, né, quando a gente pensa em escola, tá? Mas existe, então é tudo questão de oportunidade de ter o material para a gente poder medir, aferir de maneira, né, mais precisa possível a quantidade de movimento, a intensidade da atividade aeróbica. Força muscular. Tá? Então, vamos definir primeiro a capacidade física força muscular, que é a habilidade de exercer um esforço máximo. Então, a classificação de força ela pode ser isométrica, isotônica ou isocinética. Tá? Isométrica, força igual a resistência. Tá? Então, não há necessariamente movimento. Tá? Isotônica, pode ser concêntrica ou excêntrica. Então, força maior que a resistência ou resistência maior do que a força. Tá? E isocinética, onde a gente tem a força igual para qualquer ângulo do movimento. Tá? Então, o mesmo nível de força, tanto, né, em qualquer ângulo que se movimentar. Tá, ok? Então, formas de medir essa força. Né? Como que a gente pode estar medindo essa força? Através de dinamômetros. Tá? São equipamentos também tecnológicos, com dinamômetro manual, ou mesmo que pode medir a força de membros superiores, de força de membros inferiores. Mas possuímos também testes indiretos, né? No caso de força de membro superior, o teste de arremesso de medicine ball, tá? Que pode ser um bom, né, avaliador da força para crianças em âmbito escolar. Tá? E força de membros inferiores, por exemplo, salto horizontal, salto em distância, tá? Que também pode aí ser um método indireto para ver força de membros inferiores. Tá? Embora crescentes, os ganhos de força na infância não são lineares. Portanto, a estimativa dos níveis de força em anos posteriores, baseada em níveis atingidos na infância, oferecia ou oferece pouco em termos de previsão. O que isso quer dizer?
tá? Que a criança, né, enquanto ela tem a oportunidade da prática, onde ela está fazendo atividade, ela pode se desenvolver níveis satisfatórios de força. Mas, se o treinamento for interrompido, se essa criança parar de treinar força, esses ganhos com certeza vão ser diminuídos. Tudo bem? Vamos lá. Resistência muscular. Habilidade do músculo ou de um grupo de músculos de desempenhar algum tipo de trabalho repetidamente contra uma resistência moderada, tá? E como estão essas formas de medir a resistência muscular? Flexão abdominais, flexões de braço e flexões na barra, tá? São formas localizadas de a gente estar medindo a resistência muscular desses pontos, tá? Então o abdômen, perdão, né? Os membros superiores, né? Que a gente coloca flexões de braço, mas na verdade flexão de cotovelo. Então vai medir ali a resistência do conjunto tríceps, deltoide, peitorais, tá? Flexões na barra, então a gente vai medir aí a resistência dos músculos grandes dorsais, bíceps, né, antebraço, tá? Os músculos braquiais, né? Então, essa região onde a gente consegue, através de um teste de 1 minuto, medindo a quantidade de repetições que ela consegue fazer em 1 minuto, e isso dá uma estimativa, tá, de resistência muscular localizada, tá? Então, os níveis de resistência das crianças aproximam-se dos níveis dos adultos e frequentemente os excedem, tá? Enquanto ajustados ao peso corporal. Então, da mesma maneira, enquanto a criança está treinando, enquanto a criança, né, tem a capacidade, tem a oferta, né, da atividade física, ela pode melhorar bastante, tá? E até, né, ter um desenvolvimento bem parecido na sua resistência, tudo bem? Do que os adultos. Flexibilidade. Habilidade que várias articulações do corpo tendem a se movimentar ao longo de sua amplitude de movimento, tá? Então, a flexibilidade é importante para garantir um grau de movimento dessas articulações. Então, quanto maior o grau de movimento dessas articulações, melhor vai ser a resposta motora, melhor vai ser o desempenho dos movimentos, tá? A flexibilidade é específica de cada articulação. A flexibilidade começa a ter sua definição por volta de 10 anos para os meninos e 12 anos para as meninas, tá? E, né, a flexibilidade ela é uma característica inata, né? Nós nascemos com mais ou menos flexibilidade, mas ao longo da oportunidade de treinamento podemos melhorar, né, a nossa flexibilidade. Então, por exemplo, aí temos o teste de sentar e alcançar, tá? Como assim também o teste do banco de Wells. Tudo bem? Composição corporal, definida como a proporção da massa corporal magra por massa corporal adiposa, tá? Então aí a diferença entre, né, a massa corporal magra, então músculos, ossos, órgãos que compõem toda essa massa corporal magra, pela massa corporal adiposa, a gordura, né, subcutânea. Então nós temos instrumentos como pesagem hidrostática, o adipômetro ou plicômetro de maneira indireta, tá? Então, por que é importante, né, a composição corporal nisso? É claro que crianças mais obesas, crianças com dificuldade de peso, também vão ter dificuldade em melhorar sua capacidade física. Vão ter dificuldade em desenvolver as aptidões físicas em virtude do seu alto peso. Tudo bem? Então, pais e professores e outros indivíduos no ambiente da criança podem fazer a diferença nos níveis de atividades, tanto pelo exemplo como pelo encorajamento positivo. Então, a criança em si, ela não tem muita força, né? Ela não tem muito poder de decisão sobre os seus hábitos alimentares. Então, vai muito do pai, né? E da mãe, do responsável, né? No ambiente familiar, direcionar essa alimentação. Mas a criança pede, a criança, né, mas ela não pode, muitas vezes, né, a criança ali, dependendo da idade, não pode comprar, não é ela que faz o supermercado. Então esses pais podem sim influenciar de maneira positiva e direcionar a alimentação, tudo bem?
Então, e sempre incentivar as mudanças no comportamento e nos hábitos de vida. Oportunidade de atividade e orientação nutricional. Preparação educacional a fim de intervir nos hábitos. Envolvimento dos pais a fim de conseguir a continuidade e a coordenação do apoio no lar para desenvolvimento de novos comportamentos. O treinamento, né? Como que vai ser o treinamento dessas capacidades físicas na criança? Temos algumas diferenças em relação aos adultos, tudo bem? Então a criança ativa pode obter ganhos significantes na sua saúde por meio da aptidão. Então ela garantindo que as capacidades físicas sejam treinadas e melhoradas, isso com certeza colabora positivamente na sua saúde. O treinamento aeróbico, como que deve ser o treinamento aeróbico, né? Os adultos respondem melhor ao treinamento do que as crianças. Então, é claro, devido aos hormônios, né, que já estão numa produção maior, é claro que os adultos em si vão ter uma resposta mais rápida e até mais eficaz em relação ao treinamento. Mas desde que treinem, né? Crianças, às vezes, elas possuem a oportunidade de treinar muito mais que os adultos. Os adultos, se não tiverem a prática, crianças podem apresentar níveis de condição aeróbica melhor do que os adultos que não praticam nenhuma atividade, tá? Mas, em iguais situações, as crianças, em virtude dos hormônios ainda não estarem em picos mais altos, têm uma treinabilidade à parte aeróbica, um rendimento, né, menor. E crianças também têm a dificuldade em se manter muito tempo concentrado no treinamento aeróbico. Uma criança tem dificuldade, vai correr 42 quilômetros, 21 quilômetros, isso para a criança não cabe, né, devido a vários fatores, tanto quanto a criança se manter concentrada durante um período no movimento repetitivo. Tá? Treinamento de força, então dificuldades de ganho devido à falta de hormônios andrógenos. Então ganhos pequenos, iguais aos de mulheres, né? Por exemplo, que não tem testosterona, tá? Então tem a dificuldade, a criança, né? O homem tem testosterona, mas a criança em níveis menores. É claro que quando vai se aproximando na fase, né, quase na fase adulta, 17, 18 até 21 anos, isso vai chegando um pico de hormônio testosterona e hormônio de crescimento, aí os meninos podem ter um grande ganho, né, de força, tá? Mas na fase pré-púbere, né, que a gente coloca em crianças até 14 anos, então a gente, né, não tem aí uma grande taxa de testosterona ainda para ter um ganho significativo no aumento da força, tá? Então, no aumento de força, na redução de lesões, na melhoria de desempenho, né, o treinamento de força pode ser muito positivo para as crianças, tá? Então, é claro que temos que tomar cuidado, o treinamento tem que ser uma supervisão apropriada, o treinamento não pode oferecer a mesma carga e intensidade do que o adulto, tá? Então, seguindo essas recomendações pode ser de forma muito positiva. São recomendados os programas de treinamento de peso, cuidadosamente supervisionados, que enfatizem a técnica apropriada e desencorajem os levantamentos máximos de peso. Tá? Então, as crianças elas devem ser incentivadas a exercitar com o peso do próprio corpo, né? E cargas muito acima disso podem ser prejudiciais. Treinamento de flexibilidade. Então, durante o estirão de crescimento pré-púbere, as crianças geralmente exibem níveis decrescentes na flexibilidade nas articulações, porque o crescimento ósseo precede o crescimento de tendões e de músculos. Então, o treinamento de flexibilidade é importante para garantir, gente, essa qualidade de movimento, tá? Garantir com que os movimentos sejam realizados de maneira satisfatória. Tá? O atleta jovem deve ser encorajado a participar de um programa apropriado de alongamento, antes e após quaisquer exercícios de resistência, para minimizar a possibilidade de lesões nas áreas ao redor das articulações. Tá? Então, o treinamento de flexibilidade, além de permitir o grau, né, um grau de movimento maior, ele minimiza essa possibilidade de lesões por não exigir de forma inadequada a tensão nos tendões, né, e nos músculos. Tá?
Então, agora vamos falar um pouquinho, né, falando dessas aptidões físicas, agora falar um pouquinho das aptidões motoras, tá? Então, a aptidão física e a aptidão motora estão interrelacionadas, então, ó, uma depende da outra, uma influencia a outra no mundo real, operando isoladamente apenas no laboratório de pesquisa. Então, é claro que a aptidão física e a aptidão motora estão diretamente relacionadas. Quando você desenvolve a aptidão física, você cria uma resistência, você cria uma força, isso depois com o movimento coordenado, com a mudança de movimentação de direções, isso reflete positivamente. Tá? Então, uma está interrelacionada com a outra. Então, aptidão motora, sua definição. Os componentes da aptidão motora podem ser agrupados em fatores de controle motor e fatores de produção de força. Então, fatores de controle motor. Então, temos o equilíbrio e a coordenação. Tá? Então, sensório motor, controle motor, equilíbrio e coordenação. E os fatores de produção de força, tá? Onde a gente vai ter a contração muscular, a execução da força com o controle sensório. Velocidade, agilidade e potência. Tá? Então, também movimentos que a gente, com o trabalho de força, realiza de maneira rápida, de maneira com várias contribuições do sistema sensório-motor. Tá? Da mesma forma que os componentes da capacidade física, a capacidade motora de um indivíduo está intrincadamente interrelacionada à aquisição de habilidades motoras. Então, na medida que você está com uma condição física melhor, é claro que novos movimentos, uma finta, um drible mais difícil, tá? Isso tudo fica mais fácil você aprender, realizar com uma capacidade física melhor. Então, uma depende grande parte da outra. Tá? Então, vamos lá, componentes da aptidão motora. Então, temos a coordenação. Movimento coordenado requer a integração do sistema sensório e motor em um padrão de ação harmonioso e lógico. Tá? O equilíbrio é a habilidade de um indivíduo de manter a postura de seu corpo inalterada quando este é colocado em várias posições. Tá? Então, em situações diversas, onde a gente tem que, né, manter a postura do corpo, então isso a gente requer muito do equilíbrio. Tá? Velocidade é a habilidade de cobrir uma distância curta no menor tempo possível. Tá? Então, a gente se movimentar, ter o deslocamento numa distância curta, né, em menor tempo possível. O tempo de reação, o tempo motor influenciam a velocidade motora, a agilidade e a potência, que tendem a avançar de forma linear na infância, mas seguem treinamento especial depois disso para que se aprimorem continuamente. Então, é claro que a velocidade, em várias brincadeiras, em várias dinâmicas com as crianças, é muito incentivado e muito estimulado. Mas, para se determinar, né, para se colocar níveis maiores de velocidade, isso tem que ser treinado depois especificamente. A agilidade, a habilidade de alterar a direção do corpo rápida e precisamente. Tá? Então, fazer uma finta, um drible, temos que mudar a direção do corpo com velocidade. A potência é a habilidade de desempenhar um esforço máximo, força, em um período tão curto de tempo. Tá? Então, é a força mais a velocidade. Tá? Então, encerrando essa nossa videoaula, a gente coloca que bons níveis de aptidão, né, tendem a reduzir a vulnerabilidade a numerosas doenças físicas. Tá? Os componentes da aptidão relacionada à saúde melhoram com a idade, mas não de modo linear. Então, o encorajamento, o estímulo, a oportunidade das práticas das atividades físicas contribuem para a melhora das aptidões físicas e, com isso, com certeza, né, reduz a vulnerabilidade às doenças. Tá? Então, melhorando a aptidão física e, consequentemente, melhorando a saúde. Tá? Então, as crianças elas podem desenvolver um grande aumento dessas capacidades físicas durante o período da infância, mas isso não garante que elas vão ser adultos saudáveis. Tá? É claro que colabora. Se você tem um histórico de atividade física, tem um histórico
de prática constante de atividade física, quando você se tornar adulto, deixar um tempo de praticar, isso tudo pode colaborar positivamente para o seu retorno. Mas, se você abandonar as atividades físicas regulares, não tiver o constante treinamento, isso pode, de maneira rápida, diminuir as suas capacidades físicas. Então, ela não é de modo linear. Crianças desenvolvem de maneira mais rápida, resistência ou força, né? Depende de características genéticas para isso, ok? Então a gente vai ficando por aqui, encerrando essa videoaula da aptidão física e motora, e a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço!